Retornando depois de um bom tempo, vamos focar nas realizações do governo, ou do desgoverno, né? Depois de 2 meses de ter iniciado. Vamos ver o que já aconteceu. Vamos passar agora, vamos partir para as notícias, para ver se a gente tem boas ou más notícias. Aguarda só um pouquinho. E neste vídeo eu vou deixar de considerar que o processo eleitoral aconteceu aí com algum que não aconteceu com algum tipo de maracutaia para a eleição do Lula, né? Vamos considerar que tem aí ocorrido tudo dentro da maior honestidade possível, da maior normalidade. Que tenha havido toda a lisura de um processo eleitoral que deve ter, né? Mesmo porque a Corte Eleitoral do nosso país, o nosso grande país, teve à sua frente um dos ministros mais respeitados do nosso Supremo Tribunal Federal. E o respeito é tanto que ele ganhou poderes aí de super-ministro, né? Houve aí uma espécie de transferência de poderes dos outros integrantes da corte. Nunca houve tamanha coesão dentro da nossa Suprema Corte, como presenciamos nos últimos 4 anos e durante aí, o transcorrer dessa última eleição. Tudo pela nossa democracia. Exatamente. E tudo foi feito apenas para preservar a nossa democracia. Meu amigo. Nessas terras de Tupiniquim, é desse jeito. Você viu o que aconteceu durante aí o pleito eleitoral. Foi tudo pela democracia. Esse nosso Brasil é muito democrático. A gente percebeu, houve aí muitas prisões, muito cerceamento de palavras, de pensamento até. Houve. Mas não reclame que é tudo para salvar a nossa democracia. Deixando essa conversa de lado, vamos falar um pouco sobre esse novo governo que prometeu fazer um Brasil melhor, como se a gente não conhecesse o tal do Lula, que é de uma outra época, não tão distante assim. Pasmem vocês, ele prometeu até combater a corrupção. Isso é um esclarecimento. Eu não torço aqui para que dê tudo errado neste governo. Aliás, eu torço para um país melhor, assim como todo brasileiro de bem tem que torcer para que o nosso país seja melhor. Mesmo porque eu, você, as pessoas de bem fazem parte também dessa nação. Assim como foi no governo Bolsonaro, eu quero trazer aqui boas novas do nosso país grande varonil, através de feitos aí do governo, né? Mas aqui não é a TV Globo, que faz marabalismo, enrola a língua, muda percepções, demonstra uma tremenda falta de compromisso com o cidadão brasileiro. Quando o governo estava sob o comando de Bolsonaro, essa imprensa transformava aí as coisas boas do governo, né, que o governo realizava, em coisas ruins. Nesse formato, era até mais fácil aquela luta para transformar vinho em água, sei lá. Mas transformar algo ruim em bom para enganar, manipular a mente do povo,
é bem mais difícil, pode ter certeza. Por isso que esta semana a Miriam Leitão quase mordeu a língua para tentar falar dos primeiros 45 dias do governo Lula. Vamos ouvir como foi? Então vamos lá. Vamos lá. Mudando esse foco, né? Miriam, e nesse mês e meio de governo que já tivemos aí, o que já mudou? Muita coisa mudou. É impressionante que só tenha 45 dias, ou 46 dias do governo do presidente Lula. Fez uma enorme diferença, por exemplo, na vida dos Yanomami. Fez uma enorme diferença no combate ao desmatamento na Amazônia, que agora você tem o IBAMA no controle do combate ao desmatamento. A lei voltando a ser respeitada. Uma mudança grande na área da saúde, na área da educação. Já volta as prioridades para o ponto certo. No caso da política habitacional, as pessoas com menor renda voltam ao programa e com subsídio, que é isso mesmo, o subsídio existe para ajudar os pobres a terem a sua residência. O Bolsa Família volta com os mesmos critérios de antes, porque não pode ter um programa de transferência de renda sem critério. Então, muita coisa mudou. Eu acho que o mais importante também que mudou foi o seguinte, ficou claro no dia 8 de janeiro. O governo passado tinha uma política de enfraquecimento da democracia. Isso ficou claro no dia 8 de janeiro, com ataque a todos a série dos poderes. E no governo Lula você tem um respeito à democracia e às instituições e a construção desse pacto. Então, eu acho que em um mês e meio aconteceu muita coisa no governo Lula, muita coisa para melhor. Combate, por exemplo, ao armamento descontrolado. Enfim, a lista é grande e o tempo até já acabou. Que sujeira! O Dilma, vamos tratá-lo assim também como o Kim Paim faz nos seus vídeos. Resume bem a competência dela. Esse resumo da competência dela não é de hoje, mas está valendo. Vamos ouvir. Que se um dia Deus quiser e o povo brasileiro assim desejar e eu voltar, eu vou chamar a Miriam Leitão para ser minha ministra da Fazenda. Porque eu nunca vi ninguém dar mais palpite errado do que aquela mulher. Eu sinceramente não sei como é que a Globo mantém uma pessoa com uma certa uma. E perceba que o Trali falou, referente aí o que a Miriam falou agora, né, contrariando ela aí sobre o desmatamento na Amazônia. Vamos ouvir aí o que o Trali falou. Também terminou e o tamanho da área com alertas de desmatamento na Amazônia já bateu recorde por mês. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Até o dia 17 foram 209 quilômetros quadrados de alertas. Essa já é a maior marca para o mês de fevereiro em toda a série histórica que começou em 2016. E é a primeira vez que o patamar de 200 quilômetros quadrados foi superado em fevereiro. Olha que preocupante ainda tudo isso. Globo. Chegou o dinheiro, mas vai ter que enrolar a língua e passar óleo de peroba na cara para passar pano para esse desgoverno. E tivemos também mais um da Globo, sim, dessa Globo que hoje mais parece uma assessoria de comunicação do governo aí do Dilma, né? Do que uma imprensa isenta. Ela tentou mostrar o lado bom do reajuste dos combustíveis, do aumento aí da gasolina e do etanol, né? Trazendo até mesmo um apelo ambiental. E o André Trigueiro, ele não faz uma análise, ele dá conselhos dentro daquilo que o desgoverno quer fazer. Vamos ouvir aí o André
Trigueiro na Globo News. Vamos ouvir. Análise assim, à distância, com um olhar que eu acho que a gente deve ter de muita serenidade, não se deixando contaminar pelos interesses difusos. Primeiro ponto, governar é contrariar interesses, não dá para agradar todo mundo, muito menos as redes sociais. A gente tem que ter critério para dizer, farei isto ou aquilo. Então, o que vislumbra o presidente Lula? O que ele quer fazer? Do meu ponto de vista, ele devia ter o cuidado de sinalizar para a sociedade inteira: estou desarmando a bomba relógio deixada pelo ex-presidente Bolsonaro. É um absurdo que ele fez ano passado no intuito de ter votos, principalmente junto à classe média, que a maioria da população brasileira não tem automóvel, não tem essa preocupação tão evidente com a oscilação do preço da gasolina, embora pese a inflação. Então, o primeiro ponto é esse, didatizar. Estou restabelecendo a lógica fiscal. Eu estou aqui determinando que haja recolhimento de impostos. Até porque o Brasil, signatário do Acordo de Paris, não pode deixar combustível fóssil livre de imposto. Isso já é outra aberração. Tem que fazer esse jogo, esse equilíbrio, para mostrar por que a população não deve dar ouvidos à onda que virá certamente da oposição, ou bolsonarista, ou à direita, ou à extrema-direita, qualquer delas, assim, que vai dizer, tá vendo, como a gente disse, o governo Lula está aumentando a gasolina e é ruim para o seu bolso. Tem que mostrar por que essa volta dessa cobrança de impostos faz parte de algo maior, de um planejamento que tem a ver com o equilíbrio das contas do governo, que depois vai entrar em impostos e tudo mais, e é pensar nisso aí. Porque a classe média faz barulho, as redes sociais fazem barulho. E para a gente passar mais um pouquinho de raiva, a gente vai ver que a CNN também não fique de fora desse consórcio, não. Tem o mesmo discurso, porque faz parte desse consórcio que foi montado anteriormente. Aí parece que o consórcio recebeu a pauta com os discursos prontos. Com os discursos prontos. Funcionou durante a pandemia para bater no governo Bolsonaro, né? Então, vão usar do mesmo artifício, do mesmo argumento para ajudar o desgoverno Dilma. Então, vamos ouvir também o que a CNN falou sobre esse aumento dos combustíveis, que agora é apenas desoneração, oneração. É um samba que eles montaram aí para melhorar o discurso. Vamos ouvir. Carol, ainda tá difícil de saber, tô com o Daniel, assim, quem é que vai vencer esse embate. A primeira rodada perdeu o Fernando Haddad, mas agora ele está muito empenhado em não perder essa nova rodada. E aí vamos olhar alguns princípios, né? Pelo princípio econômico, essa é uma desoneração que, ao meu ver, não faz sentido. Porque você está desonerando um combustível fóssil, então ele ambientalmente vai contra as bandeiras que o Brasil levanta de redução, de poluição, toda essa agenda ambiental que o Brasil tem. Sim, ele provoca um aumento de elevação, de inflação, mas ele é muito caro. É um subsídio caro, num cenário fiscal restritivo. E é algo que vai favorecer classe média. Sempre alguém vai argumentar, mas tem o trabalhador de aplicativo, etc. Mas, gente, pobre no Brasil é quem recebe Bolsa Família, programa social. A gente precisa sempre traçar essa linha da pobreza. Então, não é um programa como Bolsa Família, não é um programa como Minha Casa Minha Vida. Ele não está focalizado na camada mais pobre da população. Então, assim, sentido econômico ele não faz. Aí ele tem um sentido político, porque sempre dá um enorme mau humor na classe média.
né? Bolsonaro lutou com unhas e dentes contra o aumento do preço da gasolina. E é preocupado com popularidade que a ala política, o que nós estamos chamando de ala política do governo, mas que tem ambições de ser a ala econômica, né? Que é o Aloysio Mercadante, mesmo a Gleisi Hoffmann, ela circula e fala muito sobre economia. Essa é uma das batalhas que eles estão medindo forças. Tem várias outras agendas que a área política conseguiu emplacar no meio dessa preocupação com a crise de crédito. Agora, esse é um tema muito delicado, porque você não consegue vender ele de uma forma que seja pragmaticamente razoável como uma agenda para os pobres. Meu Deus do céu. Eu, sinceramente, eu não sei se essa Raquel é simplesmente uma comentarista ou se ela é economista, mas é aquilo que eu falei, né? Esse pessoal, eles são muito inteligentes. Eles não têm nada de bobo. Não é que eles não saibam que o aumento do combustível ele vai afetar toda a cadeia produtiva no Brasil e vai prejudicar principalmente a camada mais sofrida, a camada que menos tem. E eles tentaram aí colocar no inconsciente do brasileiro, né, que na verdade aumentar o preço dos combustíveis é bom socialmente, porque o pobre não anda de carro, e deixam aí de considerar que o aumento desse combustível vai se influenciar em toda essa cadeia produtiva do país, aumentando inclusive e mais severamente a inflação, com o aumento dos preços de todos os produtos da cesta básica, e podem esperar que isso vai acontecer. E outros aí produtos que temos aí no Brasil. Então quase tudo depende de transporte, depende de um combustível para que produza, né, determinados insumos. Então, isso sinceramente vai prejudicar mais o trabalhador, que precisa de sempre economizar. Vamos ver uma coisa aqui. A Raquel Landim aí falou que não é uma questão econômica, Isso não vai ajudar o trabalhador brasileiro, aquele que que não tem carro. Mas independente, eu sei que o pobre sim tem carro, né? Não é só rico nem classe média que tem carro. O pobre também, mesmo que não tenha carro, vai andar de Uber, vai andar de ônibus e vai influenciar também o aumento das passagens, né? Aumento aí do táxi, do Uber, vai aumentar na distribuição dos alimentos, que na sua maior parte é feito por combustível aí ao etanol, né? Conduzido aí com etanol ou gasolina. Então, é uma série de itens que vão ser alterados com o aumento dessa gasolina, com o aumento desse etanol. Por enquanto, a gente viu que o diesel ele não teve o seu reajuste, mas não sabemos até quando vai durar isso. A gente viu que no ano passado que o Bolsonaro lutou para conseguir diminuir o preço do combustível e conseguiu com uma grande luta sua e de sua equipe econômica, junto com o Congresso, achar esse caminho para diminuir o preço do combustível, né? Que foi a desoneração com a retirada aí dos tributos aí desses itens, do etanol e da gasolina. E conseguiu a diminuição. Aumentou com isso
uma arrecadação também, juntamente aí com essa retirada desses tributos do combustível. Então, o que a gente está assistindo, talvez, seja aí uma tentativa louca da equipe econômica do governo Dilma, que não sabe para que lado vai, não tinha uma proposta para o país, não tinha aí um projeto de país, e agora está tentando remar, está tentando nadar em águas que não sabe muito bem onde vai dar. E isso cria, é claro, uma insegurança muito grande para investimento de empresas fora do país. E, é claro, a população brasileira toda vai sofrer com isso. E, evidentemente, essa imprensa, né? Essa imprensa militante que está tentando passar pano e esconder exatamente a raiz do problema, vai ser culpada disso. Mas depois ela vai execrar também esse governo que está aí, mesmo recebendo muito dinheiro para falar essas asneiras, para prejudicar o povo brasileiro. Ao contrário do que a Globo e seus asseclas aí falaram, né? E tentam fazer as pessoas acreditarem, esse reajuste, como eu disse, vai criar um impacto enorme no bolso dessas pessoas que têm uma renda menor. Como eu disse também, qualquer real, qualquer dinheiro que retire daquilo que as pessoas ganham, que precisa sempre ganha hoje para comprar para amanhã, vai fazer muita falta. Qualquer real. Né? E o nome agora a gente viu que mudou, né? Não é reajuste, nem aumento, mas reoneração. Né? Parece que tem vergonha de falar que está aumentando, ou está simplesmente achando um nome mais bonito, né? Um nome que não causa tanta aversão das pessoas que já conhecem que alterou o preço ali para cima, é aumento, né? Mas eles tentam encontrar um nome mais bonito para que as pessoas sejam realmente enganadas, né? E continua aí tratando o brasileiro como trouxa. É isso que essa imprensa tenta fazer junto com esse desgoverno, né? E olha, a Globo tem os melhores profissionais para fazerem análises econômicas. Eles não são tontos, como eu disse. Eles estão errando não porque são incompetentes. O que eles fazem é utilizarem da credibilidade que ainda tem de uma parcela dessa população para influenciar as pessoas em favor desse desgoverno. Mas se essa bagunça continuar, e eu sei que vai continuar, logo, logo as pessoas vão descobrir que estão sendo enganadas. E não é por menos que eu sempre peço às pessoas para se desligarem da Globo e dessas outras emissoras militantes, porque elas vão utilizar o poder que tem de influenciar para fazerem propagandas positivas em favor do governo Dilma. E para terminar, vou trazer aqui um resumo desses 2 meses do desgoverno, e não é uma narrativa, não é nenhuma narrativa, é simplesmente a verdade do que aconteceu até agora. Hoje está simplesmente fazendo 2 meses, né? Vamos com dia 1º a gente nem conta, mas hoje está fazendo dia 1º de janeiro. Mas hoje está fazendo 2 meses que
o governo Dilma assumiu. Então vamos ver o resultado do que está sendo esses 2 meses. Bom, antes disso, eu vou mostrar aqui uma manchete do que o Grupo Globo falava há pouco tempo, durante o governo Bolsonaro, antes dele conseguir diminuir o preço do combustível, e agora, com a reoneração, né, que não é o aumento desse governo, desse desgoverno aí. Vamos ver aqui essa manchete. Veja aí. No governo Bolsonaro, o G1 publicou o seguinte, isso foi no dia 7/4, né, 7 de abril de 2022. Efeito cascata. Entenda. Com a disparada de preço dos combustíveis, como a disparada de preços dos combustíveis afeta também quem não tem carro. A logística é um dos primeiros setores a ser afetado e como 60% do que é consumido e produzido no país é transportado pelas estradas, o impacto do segmento acaba recaindo sobre outras áreas, né? E aí, o Globo, né, vem com essa matéria da Miriam Leitão, né? Cobrar imposto da gasolina é o melhor ponto de vista social, fiscal e ambiental. Por mais impopular que seja, não faz sentido o país abrir mão de 52 bilhões por estar preso em uma armadilha montada pelo governo Bolsonaro. Então, quer dizer que para a Miriam Leitão é uma armadilha, igual o André Trigueiro também falou, que é uma bomba que foi armada pelo governo Bolsonaro conseguir aí a diminuição do preço do combustível, que tanto prejudica, né? O combustível alto prejudica todo mundo, prejudica o cidadão que precisa do carro para trabalho, né? Inclusive aí como em alguns vídeos eu vi aí, o carro do ovo, que é o seu Fiat Uno ali, né? Um Fiat Uno, que ele é abastecido a gasolina. E a gente vê que o dono do carro do ovo não é nenhum milionário, né? Então ele precisa abastecer com o combustível, a gasolina ou o etanol, e evidentemente ele vai ter que aumentar o preço do ovo, né? Porque senão ele não consegue tirar o seu lucro ali na venda dos ovos, né? O carro da pamonha e outros mais. Isso é só um exemplo que a gente cita aqui, que vê aí a hipocrisia tamanha que é dessa imprensa brasileira, que a gente sabe, né? Uma imprensa vendida. Não é isso mesmo? Então vamos trazer aqui o resumo de tudo, que é o que aconteceu até agora no desgoverno Dilma. Veja aí, 2 meses de governo, né? 14 ministérios a mais. Eram 23 com o governo Bolsonaro e com o governo aí do Dilma passou para 37 ministérios. Ministros corruptos já apareceram aí, né? Já apareceu a corrupção, em menos de 2 meses já apareceu a corrupção. Nos primeiros dias já saíram aí grandes escândalos desse governo que a gente sabe que não é nenhuma novidade, né? A gente sabia que ia acontecer isso. Ministra ligada a milicianos. Desde os primeiros dias a gente ouviu, né? Desmatamento recorde. A gente viu que em fevereiro
O César Tralha aí da Globo trouxe aí, ó, diferentemente do que a senhora Miriam Leitão estava anunciando como bons frutos do governo, na verdade foi só uma jogada de marketing dela aí para o governo, mas na verdade houve um desmatamento recorde para o mês de fevereiro. Água que o governo mandou cortar no Nordeste, voltando aí os carros-pipas, que tanto apavora aquele povo lá que precisa de água, né? A inflação que a gente viu galopando aí também, né? E vai aumentar mais com a reoneração dos combustíveis, mais imposto nos combustíveis, o pobre que vai passar a pagar imposto de renda, né? Ele prometeu que quem ganhasse aí, acho que 5 salários mínimos ou 5 mil reais, não pagaria imposto de renda. Mas isso foi só uma mentira para enganar o povo. E agora, quem ganha um salário e meio vai ter que pagar imposto de renda. O reajuste do salário mínimo que ele prometeu que seria R$ 1.500 o salário mínimo de Jair Bolsonaro seria 1.400, houve uma promessa do Jair Bolsonaro também que seria R$ 1.400, e o governo do Dilma não cumpriu essa promessa e o salário foi para R$ 1.320, aumentando apenas os míseros R$18. O que o brasileiro vai comprar com tanta inflação que está chegando aí? O que ele vai comprar com R$18? Os 10 bilhões para a cultura que já foi liberado, né? 10 bilhões para a cultura, sem contar os 5 milhões que no primeiro dia foi liberado aí para a atriz Cláudia Raia. 4 bilhões que foi também emprestado para a Argentina via BNDES. A volta das alianças com as ditaduras da América do Sul. O desemprego que continua, né, que está subindo. Em dezembro, o governo Bolsonaro, né, terminou o seu governo com 7,9 de desemprego, que foi assim uma coisa. É claro que o desemprego não é bom, né? Mas o governo assumiu em 2018 com cerca de 13 milhões de desempregados. Houve aí a pandemia, né? A pandemia, uma das piores crises da área da saúde aí dos últimos tempos, ou em todos os tempos. Houve aí a guerra e subindo aí no início de 2022 para 14 milhões de desempregados e terminando o ano com 7,9 milhões de desempregados. E agora a gente vê aumentando o número de desempregados com esse desgoverno que está aí destrambelhado e não sabe o que fazer. Evidentemente que as empresas estão demitindo aos milhares de pessoas aí, empresas fechando e fatalmente vai crescer o número de desempregados. Como eu disse, empresas falindo, né? Bolsa ruindo, né? A Bolsa já perdeu, nesses 2 meses do governo Dilma, quase 8% de desvalorização. O real também continua desvalorizando. O Felipe Neto é até engraçado, mas é assessor de internet aí do governo Dilma, né? Todos conhecem aí o Felipe Neto. Míseros 9 milhões para ajudar na maior tragédia de São Paulo, que se não é o Tarcísio, o governador agora lá, que está trabalhando demais
esses 9 milhões não servem para nada, né? Enquanto ele mandou 10 bilhões para a cultura, ele dá 9 milhões para a tragédia, que foi uma tragédia muito grande lá em São Paulo. Então, é isso. O vídeo de hoje. Vamos tentar fazer pelo menos um vídeo por semana. Curta então esse vídeo, se inscreva, se puder, compartilha essa nossa visão aí, essas nossas mensagens, né? E a missão nossa aqui é sempre trazer a verdade. Ficamos por aqui.